Well, good evening. Boa noite. It's wonderful to be with you again tonight. É maravilhoso estar com vocês mais uma vez esta noite. I want to thank you again for so warmly welcoming me here to Brazil. Eu quero agradecer então mais uma vez por vocês me receberem tão bem, tão calorosamente aqui no Brasil. I was telling my friends in the car on the way over Eu estava falando aos meus amigos no caminho até aqui no carro, that I was thankful for God's covenant with Noah. que eu estava contente e grato a Deus pelo seu pacto, aliança com Noé. Because without it, I might get worried that the world was going to flood again. Porque sem este pacto eu ficaria preocupado que o mundo se inundaria de novo. We have been talking about the mission of the church. Temos falado sobre a missão da igreja. Tonight, I want us to consider for a few moments about the church suffering in the context of mission. Hoje eu quero falar um pouco aos irmãos sobre o contexto, sobre como a igreja sofre neste contexto de missão. In the United States of America Lá nos Estados Unidos and here in South America, e aqui na América do Sul, there is a lot of false teaching going on, há muito falso ensino acontecendo. a prosperity gospel, Evangelho da prosperidade. that which says that if we just have enough faith, Aquilo que diz que se tivermos a fé suficiente, that we will be healthy seremos então saudáveis, teremos saúde and wealthy e ricos and happy e felizes and free from problems, e livres de problemas. and that our ministries will be the same. E os nossos ministérios serão igualmente abençoados. But that's not what we read in Scripture. Mas isso não é o que nós lemos na Escritura. And it's important as Christians E é importante que, enquanto cristãos, to understand that wrapped up in our very identity, que entendamos que no meio da nossa mais profunda identidade, as those who are united to Christ, como aqueles que na verdade nós somos unidos a Cristo, that like our Lord, we are moving from suffering to glory. que a semelhança do nosso Senhor, nós estamos neste caminho do sofrimento à glória, From humiliation to exaltation. para da humilhação até a exaltação. Turn with me to 1 Peter chapter 3. Por favor, abram a Bíblia na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3. And this evening we will look at verses 13 through 18. Nesta noite nós vamos considerar os versículos 13 a 18. An important passage connected to the Great Commission. Se trata de uma passagem importante conectada à grande comissão. As we are all called to give a response for the hope that is within us. Enquanto todos nós somos chamados a dar uma resposta, a testemunharmos a nossa fé a qual nós somos chamados. Let's look together at 1 Peter chapter 3, beginning in verse 13. Então vamos olhar todos juntos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 em diante. Now who is there to harm you if you are zealous for what is good? Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Have no fear of them, Não vos amedronteis. nor be troubled. Portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. But in your hearts, Mas em vosso coração, honor Christ the Lord as holy, santificai a Cristo como Senhor, always being prepared to make a defense, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança, to anyone who asks you, a todos os que pedem razão da esperança, for a reason for the hope that is in you. que está em vós. Yet do it with gentleness and respect, Fazendo todavia com mansidão e temor, having a good conscience, com boa consciência, so that when you are slandered, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, those who revile your good behavior in Christ fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. may be put to shame. Sejam de tal forma envergonhados. For it is better to suffer for doing good
Porque é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, if that should be God's will, se for isso da vontade de Deus, than for doing evil. do que praticando o mal. For Christ also suffered, Pois também Cristo morreu, once for sins, uma única vez pelos pecados, the righteous for the o unrighteous, justo pelos injustos, that he might bring us to God, para conduzir-vos a Deus, being put to death in the flesh, morto sim na carne, but made alive in the Spirit. mas vivificado no Espírito. Amen. Let us pray. Our loving and most merciful Heavenly Father, Nosso amável e misericordioso Pai Celestial, we pray that by your Spirit, oramos para que, pelo Teu Espírito, that you would illumine our hearts and our minds this evening, o Senhor ilumine nossas mentes e corações nesta noite, that we might understand de tal forma que entendamos and believe e creiamos and respond by faith to e respondamos pela fé everything that is found in your word. a tudo que está contido na Tua Palavra. And we pray this in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Being a committed Christian in first century Asia Minor was not easy. Ser cristão comprometido com a fé no primeiro século lá na Ásia não era uma coisa muito fácil. Christians regularly were persecuted for their beliefs and way of life. Os cristãos eram frequentemente perseguidos pelo estilo de vida e pela fé deles. They were slandered. Eram perseguidos, mortos. They were socially ostracized. Sofriam ostracismo social. Not long after this letter was written, Não muito tempo depois desta carta haver sido escrita, state persecution broke out, with Emperor Nero bringing great persecution against God's people. surgiu então uma perseguição estatal através do imperador Nero a toda a igreja. So the Apostle Peter wrote this letter in order to encourage these first century Christians in Asia Minor. Então, lá na Ásia Menor, Pedro escreve esta carta à Ásia Menor para animar os crentes em meio à perseguição, Encouraging them to stand firm in the grace of God. encorajando-os a permanecerem firmes na graça de Deus. By the way, we Presbyterians are terrible at sound equipment, aren't we? Aliás, nós presbiterianos somos péssimos com equipamentos de som, né? Já repararam? The words don't go up for the song, the microphones. As letras da música, o microfone. We need to go back to the old days where we just preach like Spurgeon and no equipment. Precisamos voltar aos antigos, aos velhos dias, como nos dias de Spurgeon, em que falávamos a plenos pulmões, sem microfones. Amen? Amém? The Apostle Peter wrote these early Christians so that they would stand firm in the grace of God in the face of persecution. Então o apóstolo Pedro escreve a estes cristãos que estavam sendo perseguidos para que permanecessem firmes em face à perseguição. Because it was the will of God that they would suffer. Porque era, de fato, a vontade de Deus que eles sofressem. In chapter 1 of Peter's letter, No primeiro capítulo desta epístola de Pedro, Peter writes that God removes the dross from our faith through suffering. Pedro diz que Deus nos conduz no meio dos nossos sofrimentos. He says, if necessary, you must suffer. Ele diz, se for necessário, vocês devem sofrer. And so Peter is trying to help them to stand firm in the context that they are living in. Então Pedro está tentando ajudá-los a permanecerem firmes no contexto em que eles estavam vivendo. He also wrote these early believers to instruct them how they ought to live as Christian pilgrims. Então ele também escreveu a estes crentes da primeira geração para que vivessem tais como eram, pioneiros, peregrinos. In this present evil age, Peter wanted to answer the question for these early believers. Pedro então quer responder a esta pergunta dos crentes da primeira geração. How shall we, as citizens of heaven,
Como nós, enquanto cidadãos do céu, live in the midst of a hostile, ungodly, unbelieving culture. vivemos em meio a uma hostil, impiedosa geração. It's a question we should still be asking today. É uma pergunta que nós ainda hoje devemos responder. Peter helps us to understand. E então Pedro nos ajuda a entender isso. Earlier in the letter, Mais cedo, nesta epístola, Peter provides instructions on how Christians should relate to their civic rulers. Pedro dá instruções aos crentes sobre como eles devem lidar com os magistrados civis. He instructs them how workers should relate to their supervisors. Ele os instrui sobre como os trabalhadores deveriam se portar com os supervisores, os senhores. He brings instruction on how husbands and wives ought to relate to one another. Como o marido e a mulher devem comportar-se, viver um com o outro. And then in chapter 3 and verse 8, E então, no capítulo 3, verso 8, he exhorts all believers ele exorta a todos os líderes to have unity of mind, para terem unidade da mente, sympathy, simpatia, brotherly love, amor fraternal, a tender heart, um coração caridoso and a humble mind. e uma mente humilde. He's giving them a recipe for a healthy church. Ele está dando então a receita para uma igreja saudável. And Peter exhorts them to bless those and to pray for those who are being evil towards them. E Pedro também os ensina a abençoarem, a orarem por aqueles que estão desejando o mal dos próprios crentes. This not only means using self-control when someone is being negative towards you. Isso não quer dizer apenas você demonstrar controle, um domínio próprio com alguém que está atacando você, Or persecuting you. perseguindo você. It means actually responding with kindness and love and praying for them. De fato, quer dizer responder com amor e gentileza e orar por This eles. kind of response to persecution, soft persecution or hard persecution, can only come by the Holy Spirit. Esta resposta branda face à perseguição leve ou uma perseguição mais severa só pode vir pelo poder de Deus. And here's an important point that connects with our theme for the conference. E aqui há um ponto importante que se conecta com o tema da nossa conferência. When we respond in love to those who hate and want to persecute us, Quando nós respondemos com amor àquelas pessoas que nos odeiam e desejam nos perseguir, it becomes an extraordinary opportunity for us to be a witness for the Lord Jesus Christ. então nós temos uma excelente oportunidade de testemunharmos do nosso Senhor Jesus Cristo. A very important part of our Christian witness in the world today Uma parte muito importante do nosso testemunho cristão no mundo hoje is to love those who do not love us. é amarmos aqueles que não nos amam. This entire section was launched back in chapter 2 and verse 12. Toda essa perícope, essa sessão, começou no capítulo 2, versículo 15. Look there with me. Olhem para ela comigo, na verdade começou no versículo 12. He says, "Keep your conduct among the Gentiles honorable." Então, 1 Pedro 2,12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, So that when they speak against you as evildoers, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, they may see your good deeds and glorify God who is in heaven. observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. On his day of visitation. No dia da visitação. And so this evening, this text possesses some major themes found within this book. Então, nesta noite nós vamos ver alguns temas principais que estão contidos nesta epístola. There are 3 points. Então, nós temos 3 pontos. The first one is this: do not fear, O primeiro ponto é o seguinte: não temam. even if you suffer for righteousness' sake. Mesmo que vocês sofram por praticarem o bem, Do not fear, não temam. even if you suffer for righteousness' sake. Mesmo que vocês estejam sofrendo pela justiça, pelo bem. Secondly, O segundo ponto: be prepared to make a defense. estejam preparados para responder
Be prepared to make a defense and to share the hope that is within you. Estejam prontos para responder, para compartilhar a esperança que há em vocês. And thirdly, remember the pattern of suffering to glory. Em terceiro lugar, lembrem-se deste padrão do sofrimento à glória. Look with me again at verses 13 and 14. Vejam comigo novamente os versículos 13 e 14. Now who is there to harm you if you are zealous for what is good? Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. Portanto, Here Peter is continuing his thought from the previous verses. aqui Pedro está continuando os seus pensamentos dos versículos anteriores. You'll notice that he quotes Psalm 34. Vocês vão perceber que ele cita o Salmo 34. Peter writes that the Lord is for the righteous, but his face is against the wicked. Então Pedro nota que o Senhor é pelos justos, mas que a sua face está contra os ímpios. And so he's saying, who can ultimately harm God's people if they are zealous for doing good? Então ele diz, quem é que pode de fato e de uma maneira última prejudicar, maltratar os crentes, aqueles que são zelosos pelo que é bom? Indeed, even if they are killed for the faith, even if they are killed for the faith, Mesmo que eles sejam mortos pela fé, making the ultimate sacrifice, fazendo então este último a sacrifício, glorious heavenly inheritance awaits them. uma gloriosa, uma herança dos céus espera por eles. That's why Peter says, É por isso que Pedro diz, but even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. mas ainda que vocês sofram pelo bem, pela causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Here it would seem that Peter has in his mind the words of our Lord Jesus Christ from the Sermon on the Mount. Aqui parece que Pedro tem as palavras do Senhor Jesus Cristo tiradas do Sermão do In Monte. Matthew chapter 5, verses 10 through 12. Em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 20. Let's read that. Leiamos lá. Mateus capítulo 5. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Verso 10, Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Rejoice and be glad, Regozijai-vos e exultai, for your reward is great in heaven. porque é grande o vosso galardão nos céus. For so they persecuted the prophets who were before you. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de And vós. so Peter wanted to encourage his readers to remember Christ's promise. Então Pedro está encorajando os seus leitores, os seus ouvintes, a que se lembrem das palavras do Senhor Jesus. That there is a great eternal inheritance for those who are persecuted for righteousness' sake. A respeito da promessa de que há uma herança nos céus por aqueles que são perseguidos por causa da justiça. And this is living with an eternal perspective. Isso aqui é viver com a eternidade em perspectiva. This is the perspective we are meant to have in the face of light persecution or very heavy persecution. Essa é a perspectiva que nós temos de ter face a uma perseguição branda até as perseguições piores. One of the most powerful accounts of suffering for righteousness' sake is found in the life of Polycarp. Um dos testemunhos, uma das histórias mais poderosas sobre o testemunho acerca de um homem que era perseguido por causa da sua fé, nós encontramos em Policarpo. He was a 2nd century bishop of Smyrna, Ele era um bispo de Esmirna, do 2º século. and he was a disciple of John. Ele era o próprio discípulo de João. Despite heavy Roman persecution in the 2nd century, A despeito de toda a perseguição pesada de Roma no 2º século, the Christian church was multiplying greatly. a igreja cristã estava multiplicando-se sobremaneira. It's what's happening in China today, É a mesma coisa que acontece na China hoje and several places in North Africa and the Middle East. e em tantos outros lugares no norte da África ou no Oriente Médio. When persecution breaks out,
Quando a perseguição de fato estoura, the church grows, a igreja and cresce. the church matures. E a igreja amadurece. Christians are willing to give their lives for the sake of the gospel. E os crentes estão agora desejosos de darem a sua vida por causa do Evangelho. And this was the context in which Polycarp was living. Era exatamente este o contexto no qual Policarpo estava vivendo. Polycarp was arrested for his faith. Ele foi preso por causa da sua fé. He was put on trial before a large crowd of unsympathetic, bloodthirsty Romans. Ele foi colocado em julgamento diante de uma audiência de um povo, uma multidão que estava sedenta por sangue. And he was 86 years old. E ele tinha 86 anos de idade. Under this trial, Polycarp was urged to deny Christ and his Christian confession. Diante deste julgamento, disseram a ele, ordenaram que ele negasse a sua fé diante de toda a multidão. The Roman official said, "Deny Christ and I will release you." O oficial romano disse a ele, negue a Cristo e eu o libertarei. But the elderly Christian responded in this way. Mas o crente ancião respondeu da seguinte maneira: 86 years I have served him, 86 anos da minha vida eu o servi, and he has never done me wrong. e ele nunca me fez nada de mal. How can I blaspheme him, my king, Como eu posso blasfemar contra ele, contra o meu rei, who has saved me? que me salvou? I am a Christian. Eu sou um cristão. The official responded by shouting out to the crowd, Polycarp has confessed himself to be a Christian. Então o oficial romano respondeu, gritando à multidão, Policarpo acabou de assumir que é cristão. And the people cried out, let him be burned, let him be burned. E a multidão exclamou, que seja queimado, que seja queimado. So they gathered together a pile of wood. Então eles reuniram uma pilha, um montante de palha. The official told him again, you will be burned to death if you do not disown your Christian confession. E então o oficial disse a ele novamente, você será queimado até a morte se não desonrar, se não abandonar a sua profissão cristã. Polycarp looked at them Policarpo olhou a eles and he said, e disse, you threaten fire which burns for an hour and is soon quenched. vocês me ameaçam com fogo que queima por uma hora e já não é mais. For you are ignorant of the fire of the coming judgment Porque vocês são ignorantes do fogo que há de vir no julgamento. and the eternal fire that is reserved for God's enemies. E o fogo eterno que está reservado para os inimigos de Deus. The pile of wood was then set. Então, o montante de palha foi juntado, Polycarp was placed on the wood, Policarpo colocado na estaca, and they lit the fire. acenderam o fogo. Polycarp raised his hands and prayed to the God of heaven. Policarpo levanta suas mãos e ora ao Deus dos céus. And he was consumed by the flames in 156 AD. E então é consumido pelas chamas no ano de 1056, no ano de 156. And he entered into his eternal inheritance in Christ. E entra então na sua eterna herança de Cristo. Look at verse 14 of our text. Olhem, meus irmãos, ao verso 14 do nosso texto. Peter exhorts Christians not to fear or to be troubled by persecution. Pedro exorta a que não estivessem com medo da perseguição. Because persecution will only bring about more blessing. Porque a perseguição apenas traria ainda mais bênção. This is the perspective that we are meant to have as Christian believers. É esta a perspectiva que nós temos de ter enquanto crentes cristãos. Persecution is not the worst thing that could happen in the world. Perseguição não é a pior coisa que poderia acontecer no mundo. Sometimes we think that. Às vezes nós pensamos isso. If we read church history, we see that often the church is at its strongest during times of persecution. Se nós observarmos a história de algumas igrejas, veremos que elas eram ainda mais fortes, são mais fortes em face à perseguição. And the Lord uses it to bring a great witness to the world of the reality of Christ. E então Deus usa tudo isso, a perseguição, para que seja um testemunho a todo mundo, um testemunho sobre Cristo. This is an eternal perspective. Esta é uma perspectiva eterna, And a perspective that is grounded in the truth
and the love and promises of God in Jesus Christ. É uma perspectiva que está fundamentada no amor, na graça de Deus, do nosso Deus em Jesus Cristo. If God is for us, who can be against us? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amen? Amém? Do you believe that? Vocês acreditam nisso? If God is for us, Se Deus é por nós, who can be against us? quem pode ser contra nós? Persecution against Christians has already begun in the West. A perseguição contra os cristãos já começou no Ocidente. We are feeling it in America. Nós estamos experimentando isso nos Estados Unidos. New laws are being made. Novas perdas estão acontecendo. Christians are being fired from their jobs for not holding to unbiblical ideas. Cristãos estão sendo despedidos de seus empregos por não sustentarem ideias antibíblicas. We are being more and more marginalized in society. Estamos sendo cada vez mais e mais marginalizados na sociedade. But we should not fear. Mas não devemos temer. We should not be troubled. Não devemos nos amedrontar. Because the Lord Jesus Christ is on his throne. Porque o Senhor Jesus Cristo está no seu trono. And all authority in heaven and on earth has been given to him. E toda a autoridade no céu e na terra tem sido dada a ele. I've gone for a couple of runs here in Vitória. Eu tenho feito algumas corridas aqui em Vitória. You have a beautiful city. É de fato uma bela cidade. I especially enjoy all of the mosaic work on the paths near the coast, on the water. Eu aprecio especialmente os mosaicos que eu encontro na calçada pela costa. I was thinking, how long did it take to put every little piece? Então eu pensei, quanto tempo leva para você colocar cada pequena peça? Our lives are like a mosaic. Nossas vidas são como um mosaico. And God is placing each stone or each tile in the exact place. E Deus então está colocando cada pequena pedrinha no seu devido lugar. And from our limited perspective, E da nossa perspectiva limitada, we don't see the entire mosaic. nós não conseguimos ver, não vemos de fato o todo do mosaico. We just see a very small part. Vemos apenas uma parte muito pequena. And when suffering comes in our lives, E então quando o sofrimento vem à nossa vida, when persecution comes, quando vem a perseguição, we may wonder, what is God doing? Why is this happening? podemos então nos perguntar o que Deus está fazendo, o que está acontecendo, onde está Deus? While we don't know the full answer to that, E mesmo que não saibamos toda a resposta completa para isso, we do have a partial answer. temos ainda assim uma resposta parcial. It's because God wants to refine our faith. É porque Deus quer refinar a nossa fé. And in the context of suffering, E o contexto do sofrimento, our witness often shines brightest. no contexto do sofrimento, nosso testemunho brilha muito mais. I had to make a pastoral phone call yesterday that was very hard. Eu tive de fazer uma ligação pastoral ontem e foi algo muito difícil. A member of our church Um membro de nossa igreja just lost a 4.5-year-old granddaughter. She died. acabou de perder uma filhinha de 4 anos e meio. Ela de fato morreu. I called to minister to this dear grandmother who lost her grandchild. Então eu liguei para esta avó que havia acabado de perder a sua netinha. And her faith was shining so brightly during the conversation that I felt I was the one who was truly ministered to. E de fato a fé dela brilhava tanto durante aquela ligação que eu senti que era a mim que estava sendo dada a ministração. Eu que estava sendo ministrado. And as she interacts with friends and family members and neighbors who are not Christians, E enquanto ela interage com membros, com parentes, com vizinhos que não são crentes, and she expresses her faith in the midst of this suffering, e ela então professa sua fé no meio deste sofrimento, it will be a powerful testimony isso será um testemunho poderoso of God's grace in our lives. da graça de Deus em nossas vidas. Let us not fear or be troubled.
Não temamos, não estejamos amedrontados. Suffering in this life is but a moment. O sofrimento nesta vida não é senão por um momento. And when we are persecuted for righteousness' sake, Então, quando nós somos perseguidos por causa da justiça, we are in good company. estamos em boa The companhia. company of the apostles, A companhia dos the apóstolos, company of the prophets, companhia dos the company profetas, of Polycarp, de Policarpo, the company of our Lord Jesus Christ himself. companhia do nosso Jesus Cristo, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. The second thing we see in this text A segunda coisa que nós vemos neste is texto that we are called to make a defense of our faith. é que nós somos chamados a responder por nossa fé. Look with me at verses 15 and 16 again. Olhem comigo novamente os versos 15 e 16. But in your hearts honor Christ the Lord as holy, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Yet do it with gentleness and respect. Façam isso contudo com gentileza e respeito. There aren't very many places in the New Testament where lay people are called to be a witness for Christ. Are not. Não há muitos lugares na Escritura, no Novo Testamento, onde os leigos são chamados a responderem pela fé. So much of the ministry that goes on in the New Testament is done by the apostles and by pastors and teachers and evangelists. De fato, a pregação do Evangelho é sempre feita pelos apóstolos, pelos mestres, pelos professores. But here is a clear word to all Christians that we are called to make a defense. Mas aqui nós temos uma palavra muito clara a todos os cristãos de que devemos responder pela nossa fé. You've heard a lot about evangelism in this conference. Vocês têm ouvido muito sobre evangelismo nesta conferência. We are not to be silent. Nós não podemos ficar silenciosos. The motivation in our hearts should be the love of Christ compelling us to share the gospel. A motivação no nosso coração que nos compele a dividir o evangelho é o amor de Cristo. And even amidst persecution, we are not to hide ourselves, but to share the gospel. E na verdade, mesmo em meio à perseguição, nós não podemos nos esconder, mas devemos compartilhar a palavra, o evangelho. But let us first notice that Paul exhorts God's people, in your hearts honor Christ the Lord as holy. Mas percebamos que Pedro exorta ao povo para que no coração deles eles santificassem a Cristo como Senhor. What does this mean? In our hearts to honor Christ as holy. O que significa isso? No nosso coração santificar a Cristo como Senhor, como Santo. It simply means this. Significa simplesmente o seguinte: Rather than fear our hostile culture, em vez de temermos nossa cultura hostil, rather than be troubled by the difficulties that are coming, em vez de ficarmos amedrontados pelas dificuldades que estão vindo, these early Christians estes cristãos da igreja primitiva and us, e nós we are to focus on Christ. devemos estar focados em Cristo. And not just focus on him, E não apenas focados nele, but in our hearts. mas em nosso coração. In our hearts we set apart Christ as holy. Em nosso coração santificamos, separamos Cristo como Senhor, como Santo. In other words, Peter is saying, don't let fear reign in your hearts. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: não deixem que o temor, o medo invada, domine o coração de Don't let vocês. worry reign in your heart. Não permitam que a preocupação domine. Don't let anxiety reign supreme in your heart. Não permitam que a ansiedade domine suprema no coração de vocês. But by faith let Christ reign in your heart, who is the Holy One. Mas pela fé que Cristo seja o Rei em vosso coração, o Cristo, aquele que é santo. Something that I've learned in the last 20 years of ministry Se há algo que aprendi nestes últimos 20 anos de ministério, is that people are bound up with fear and anxiety, é que as pessoas estão amarradas em medo e em ansiedade, especially parents raising teenagers. especialmente pais que estão criando adolescentes. Which I'm one of them. E eu sou um deles. We worry about
this world and this world that our children are growing up in. Nós nos preocupamos com este mundo, neste mundo em que as nossas crianças estão crescendo. We're anxious about the culture coming more and more against us as a church. Estamos preocupados, nos preocupamos com esta sociedade que vem, essa cultura que vem cada vez mais contra a igreja. Let me ask you, Permitam-me perguntar a vocês: are you letting fear and anxiety grip and take over your heart? vocês estão permitindo que o medo e a ansiedade tome lugar e permaneça no coração de vocês? Are the troubles of this life overwhelming you and dimming the light of Christ? Os problemas desta vida estão maravilhando vocês, escandalizando vocês e fazendo murchar o amor de Cristo? God's word says to you, A palavra de Deus diz a vocês: honor Christ as holy in your hearts. santificai a Cristo em vosso coração. Christ has saved you. Cristo tem salvado vocês. Never going to let you go. Ele nunca permitirá que vocês se percam. Whatever happens in this world, Não Christ importa. is sovereign. Não importa o que aconteça neste mundo, Ele é soberano. He's working all things together for good to those who love him and are called according to his purpose. Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para aqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. And he will bring difficulties into your lives E Ele de fato trará dificuldades à sua vida, so that you will hold less tightly onto this world and more tightly onto him. de tal forma, com o objetivo para que você se apegue menos neste mundo, se apegue mais nele. Christ is on his throne. Cristo está em seu trono. All authority in heaven and on earth is his. Toda autoridade no céu e na terra é dele. In light of this, À luz disso, let us actively set him apart as holy and worthy and precious in our hearts. que nós, de uma maneira positiva, de uma maneira então com intencional, que nós santifiquemos a Cristo, nos apeguemos mais a Cristo, amemos mais a Cristo em nosso coração. Honoring him as Lord, O Senhor é o nosso, Jesus Cristo é o nosso Senhor. trusting in him in the midst of our troubles. Nós devemos honrá-lo e confiar nele em meio aos nossos problemas. Even as David did in Psalm 34. De fato, como Davi fez no Salmo 34. Even as the Apostle Paul did and the Apostle Peter did in their ministries. Como em seus ministérios fizeram o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Even as Polycarp did before the Roman crowds. Como Policarpo fez diante das multidões romanas. In Colossians chapter 3, Em Colossenses capítulo 3, Paul says, "Do not keep your eyes on the things of the earth, Paulo diz: não permaneçam, não coloquem os seus olhos nas coisas daqui do mundo, but set your eyes on things above, mas coloquem os olhos, estabeleçam a visão nas coisas de cima, do alto, where Christ is, onde Cristo está, seated at the right hand of God." assentado à destra de Deus. How can we worry and be anxious when we have our eyes set on the one who loves us, who keeps us, and who has all authority? Como podemos nos preocupar, estar cheios de ansiedade, quando os nossos olhos estão naquele que nos ama e que cuida de nós, está à direita de Deus? And so treasuring Christ and trusting Christ in our hearts, we are then able to make a defense for the hope that's within us. Então, enquanto entesouramos, enquanto valorizamos Cristo em nosso coração, somos capazes de compartilhar o nosso testemunho cristão. Look again at our text. Olhem novamente para o nosso texto. Always be prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Now this text has often been used to defend the idea of apologetics, defending the faith. Agora, esse texto tem sido tradicionalmente usado para a defesa da apologética. Theologians like R.C. Sproul or Ravi Zacharias, who are professional defenders of the faith. Então nós temos estes teólogos como R.C. Sproul, o Ravi Zacharias, que são defensores da fé, apologetas profissionais. But Peter's not speaking about people like that necessarily.
Mas Pedro não está falando necessariamente a pessoas assim. This is a command for ordinary Christians like us. Esta é uma ordem, um mandamento para crentes ordinários como nós, To defend our hope in Christ to anyone who would ask us about it. para que demos razão, respondamos e demos razão a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. And be faithful witnesses in the world of Christ. E sejamos então testemunhas fiéis neste mundo, testemunhas fiéis de Cristo. Some believe that Peter is referencing those occasions when believers were persecuted and dragged before the civil courts. Então Pedro está falando a estes crentes que eram comumente levados às cortes civis. That they should be ready to testify of the truth of Christ before the courts. Eles deveriam então testificar sobre Cristo, a fé em Cristo, diante das cortes I judiciais. think this was part of it. Eu acho que isso era parte do todo, But the language in verse 15 seems to point to those ordinary occasions when people ask you why you are a Christian. mas eu creio que no versículo 15 nós podemos entender que aqui também se trata daquelas ocasiões ordinárias, quando as pessoas nos pedem esta razão. When people ask you why you go to church. Quando as pessoas perguntam por que você vai à igreja. Maybe for some of you young people, when people in your university ask you why you don't get drunk and party and do drugs. Talvez mesmo vocês, jovens, quando na universidade as pessoas perguntam por que vocês não bebem, não ficam bêbados junto conosco, não saem para as festas, não usam drogas junto conosco. And when people ask us these questions, are we prepared to give an answer for the hope that is within us? Então, quando as pessoas perguntam estas coisas, nós devemos estar preparados para dar a razão da fé que há em nós. This is one of the most important scriptures in all of the New Testament concerning our witness in evangelism. Esta é uma das passagens mais importantes no Novo Testamento concernente ao testemunho que nós damos sobre a nossa fé. This is a call for every Christian to be able to articulate the fundamental truths of the gospel for those who would hear. Este aqui é um texto que nos ensina, que nos exorta a compartilharmos a nossa fé a todos aqueles a quem estamos falando. How can we get prepared? Como nós podemos nos preparar? That's a good question. Esta é uma boa pergunta. 3 ways. Há 3 maneiras. There are probably more, but here are 3 ways. Provavelmente há mais, mas nos concentraremos em 3 maneiras. Be committed to your local church. Em primeiro lugar, esteja comprometido com a sua igreja local. Whenever the doors are open, whenever the word is being preached or taught, be there if you are able. A qualquer momento que as portas da igreja estejam abertas, em que a palavra esteja sendo compartilhada, esteja lá, na igreja. Come with ears to hear and hearts to obey. Venham com ouvidos para ouvir e com o coração para obedecer. Sitting under the reading and preaching of God's word, Lord's Day after Lord's Day after Lord's Day. Assentando-se sob a leitura da palavra, sobre a pregação da palavra, dia do Senhor após dia do Senhor. And taking part in the Bible studies and various ministries of the church. E fazendo parte nos diferentes ministérios da igreja, nos grupos de estudo da Bíblia. Is a constant training program for you to be ready to give an answer for the hope of the gospel. Isso é um treinamento constante no compartilhar da fé, no compartilhar do evangelho. The second thing A segunda coisa is personal and family study. é um estudo da escritura pessoal e familiar. Set apart time to do some reading, Separe um tempo do seu dia para a leitura, to study foundational Christian doctrine. para estudar a doutrina cristã fundamental, básica. Ask your pastors to make recommendations about good books to read which deal with the hard questions that unbelievers are asking today. Peçam aos seus pastores para que eles recomendem bons livros acerca das questões que as pessoas estão fazendo sobre a fé cristã. We are in an age where we have more resources to help us with these things than ever before in the history of the church. Nós vivemos numa era em que temos tantas ferramentas como nunca tivemos na história da igreja. And we should make use of them. E nós devemos lançar mão, usar estas ferramentas. Parents, we need to teach our young people how to defend the faith. Pais, nós precisamos ensinar os nossos jovens a defender a fé.
We don't want to shy away from their hard questions. We want to answer them. Nós não queremos simplesmente tirar dos seus corações as perguntas difíceis. Nós queremos responder essas perguntas. Teenagers often doubt the things that their parents and their churches teach them. Adolescentes muito comumente duvidam daquelas coisas que os seus pais e a igreja estão ensinando. We don't want to slap them on the wrist for doubting. Nós não queremos puni-los por duvidarem. We want to give them truth and help them to understand it patiently. Queremos pacientemente esclarecê-los na verdade e ajudá-los a entender. The third thing O terceiro ponto that's going to help us to evangelize que nos ajudará a evangelizar is to evangelize. é evangelizar. You prepare for evangelism and apologetics by actually doing it. Você se prepara para o evangelismo, você se prepara para a apologética evangelizando. You will get sharpened in your evangelism as you do evangelism. Você ficará mais afiado no seu evangelismo quando você evangelizar após evangelizar. There's always a little nervousness when you're about to share with someone. Há sempre, na verdade, um certo nervosismo quando você está compartilhando o evangelho com alguém. But there's nothing more dynamic and wonderful in the life of a Christian than to share your faith with the lost. Mas não há nada mais dinâmico e desafiador à fé cristã do que compartilhar o evangelho com os perdidos. Dear Christian, do not be silent. Querido cristão, não permaneça calado. You don't have to be a theologian Você não tem de ser um teólogo to share the gospel. para compartilhar o evangelho. And if people ask you hard questions, E se as pessoas fizerem a você perguntas difíceis, you can say, you know, that's a very good question. você pode dizer, olha, na verdade essa é uma boa pergunta. I'm going to call Jailto and ask him to answer it. Eu vou chamar o pastor Jailto e pedir para que ele responda. Peter says to do this not in a harsh way or in an angry way, but in a gentle and respectful way. Pedro então nos exorta a fazermos isso não de uma maneira dura, desrespeitosa, mas carinhosa e gentil. Our evangelism and our defense of the faith should never be harsh. Nosso evangelismo, nossa defesa da fé nunca deveria ser uma coisa dura, ofensiva. A tender-hearted, compassionate response to the questions of our unbelieving friends will go a long way. Uma resposta amável, uma resposta que venha de um coração gentil aos nossos amigos durará mais, terá mais efeito. And let us remember to pray. E lembremos-nos sempre, devemos orar. Our most persuasive arguments. Persuasive? Yeah, you know what that is? Yes. Our most persuasive arguments Os nossos argumentos mais persuasivos will not help at all apart from the work of the Holy Spirit. não ajudarão de maneira nenhuma a parte da obra do Espírito Santo. Not long ago, I was reading a book on C.S. Lewis called The Narnian. Não faz A muito biography. não faz muito tempo eu estava lendo um livro sobre C.S. Lewis chamado O Narniano. At one point, the author was explaining how C.S. Lewis went from being an atheist to being a theist with some Christian leanings, but not yet a Christian. Em certo ponto do texto, o autor estava falando como o C.S. Lewis estava vindo de um ateísmo para um teísmo, com uma certa propensão ao cristianismo, mas ainda sem se tornar cristão. In one of his Narnia tales called Voyage of the Dawn Treader, E em uma das suas, um dos seus contos de Nárnia, chamado Viajante da Alvorada, there's a character called Eustace. há um personagem chamado Eustáquio. And many believe that C.S. Lewis was depicting himself in that character. E muitos acreditam que, na verdade, C.S. Lewis estava falando de si mesmo nesta personagem. Eustace was a young boy that was selfish. Eustáquio era um jovem rapaz que era orgulhoso, egoísta. He was self-righteous. Ele era cheio de justiça própria. He was moralistic. Ele era moralista. And he was always complaining about everything. E que estava sempre reclamando sobre tudo. He always knew best.
Ele sempre sabia mais do que os outros. At one point in the story, A certo ponto, em certo ponto na história, Eustace turned into a huge dragon. Eustáquio se torna um dragão enorme. He became on the outside what he was on the inside. Na verdade, ele se torna por fora aquilo que ele já era por dentro. And if you've read the story, E na verdade, se você leu a história, you know there is a very powerful scene. você sabe que existe uma cena muito poderosa. Eustace becomes very sad and lonely with his life. Eustáquio se torna muito triste, muito solitário em sua vida. And so he begins to tear at his dragon skin with his big claws. Então, com as suas garras enormes, ele começa a tirar as escamas de dragão. But as he gets one layer off, Mas enquanto ele tira uma escama, there's another one. há mais uma. Eustace soon realizes that he cannot change himself. Eustáquio então percebe logo que ele não pode mudar a si mesmo. He cannot save himself. Ele não pode salvar a si mesmo. But then Aslan comes along. Mas então quando Aslan entra em cena, Aslan is the great Christ figure in the novel. neste romance, em Nárnia, Aslan é a grande figura de Cristo. And he comes with his great lion claws. Ele então vem com as suas grandes e poderosas patas, garras de leão. And he tears away the dragon skin. E ele tira então essa pele de dragão. The process was very painful for Eustace. Este processo foi muito doloroso para Eustáquio. Eustace said that the very first tear he made was so deep, I thought it had gone right into my heart. Eustáquio então disse que a primeira agarrada que Aslan dá foi tão fundo que ele achou que havia alcançado o próprio coração. The author of this biography on C.S. Lewis O autor desta biografia de C.S. Lewis said that this was Lewis's experience. disse que, na verdade, isso foi uma experiência do próprio Lewis. Lewis was like Eustace. Lewis era como Eustáquio. He was trying to cleanse and to save himself, Ele estava tentando limpar, purificar e salvar a si mesmo, but he could not. fazer algo que ele não podia, Only Christ could. algo que somente Cristo pode fazer. Only the claws of that God could penetrate to his very heart. Somente e apenas as garras deste Deus podem penetrar tão fundo. Two things. Duas coisas então. If you are here tonight Se você está aqui essa noite and you are trying to work your way to God e está tentando trilhar o próprio caminho até Deus, by your own moral strivings, sobre e com os seus próprios esforços morais, if you are trying to change your own life, se você está tentando mudar a própria vida, it is all in vain. tudo isso é em vão. Only Christ can save sinners. Somente Cristo pode salvar pecadores. We are helpless and hopeless apart from him. Nós não podemos fazer nada e nós não temos esperança a parte de Cristo. The second thing A segunda coisa is that so is every person that you evangelize. é que, da mesma forma como você é toda a pessoa a quem você evangeliza. As we share the word of God with them, Enquanto compartilhamos a palavra de Deus com eles, we must pray that God works in their lives and saves them. devemos orar para que Deus haja na vida dessas pessoas. Finally, and very briefly, Finalmente, de maneira muito breve, we are to remember the pattern of suffering to glory. nós devemos nos lembrar deste padrão que vai do sofrimento à glória. Look with me at verses 17 and 18. Olhem comigo os versículos 17 e 18. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Here, the inspired Peter wants his readers to understand Aqui, Pedro, inspirado, quer que os seus ouvintes, a sua audiência entenda. not only that their God-ordained suffering will in the end manifest great blessing,
Não apenas que o seu Deus, que ordena o sofrimento, no final dará uma bênção infinita, but also that our Lord Jesus Christ is the supreme example of this. mas que também o nosso Senhor Jesus Cristo é o exemplo supremo disso. He made this point back in chapter 2, verses 21 through 25. Ele faz este ponto, este argumento no capítulo 2, versículos 21 a 25. And he's making it here again. E aqui ele argumenta da mesma maneira de novo. We know that God's people suffer all over the world. Nós sabemos que o povo de Deus sofre em todo o mundo. In his sovereignty, God decrees suffering. Em sua soberania, Deus decreta o sofrimento. But it is not without a wonderful, often hidden purpose. Mas não é nunca sem A wonderful, often hidden purpose is in the suffering. sem um motivo grandioso e um motivo muitas vezes escondido, um propósito para o sofrimento que não nos é revelado. And Peter knows that these early believers need to understand this. E Pedro sabe que os seus leitores primitivos precisavam entender isso. And so we are reminded that our lives, the pattern of our lives, correspond to the life of our Lord Jesus Christ. Então nós sabemos que o padrão das nossas vidas, as nossas próprias vidas, respondem ao padrão da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Christ suffered and then entered glory. Cristo sofreu e então entrou a glória. His suffering and death purchased salvation for sinners. O seu sofrimento na morte comprou salvação para os pecadores. The righteous for the unrighteous. O justo pelos injustos. So that we, De tal maneira para que by nós, grace through faith, pela graça, através da fé, would then walk in the path of suffering, andando no caminho do sofrimento, by faith, pela fé, and then enter the glory of the world to come. entremos então na glória do mundo que há de vir. Christ suffered and was raised, Cristo sofreu, morreu e então ressuscitou. and in him we suffer and are raised. E nele nós sofremos e somos ressurretos. This is the reason for the hope that is within us. Esta é a razão da fé que há em The nós. perfect Lamb of God suffered once for sins on the cross of Calvary. O perfeito Cordeiro de Deus sofreu uma vez por todas pelos pecados no madeiro. Every single one of your sins that you have committed were on him, on Calvary, on that day. Todo e qualquer pecado que você comete, que você cometeu, estava sobre ele no Calvário naquele dia. We were his enemies, Nós éramos seus inimigos and he loved us. e ele nos amou. He went to the cross for us. Foi até a cruz por He nós. bore God's wrath for us. Suportou a ira de Deus por He nós. suffered God's unspeakable judgment. Sofreu o julgamento indizível de Deus. The righteous for the O unrighteous. justo pelos The injustos. good for the bad. O bom pelos maus. The innocent for the guilty. O inocente pelos culpados. The lovely for the unlovely. O amável pelos não amáveis. While we were yet sinners, Christ died for us. Enquanto nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Why did he do this? Por que ele fez isso? It says in our text, O nosso texto responde: that he might bring us to God, para que nos trouxesse, nos levasse a Deus. that he would present you spotless before God Almighty. Para que ele vos apresentasse, para que apresentasse vocês sem mancha, sem culpa diante do Deus Todo-Poderoso. That he might present his bride to the Father, Para que apresentasse então a sua noiva ao Pai, without stain, sem mancha, without blemish, sem mácula, washed clean by the blood of Christ. lavada, pura pelo sangue de Cristo. But even though he bore our sins and died a sinner's death, Mas mesmo que ele tenha sofrido pelos nossos pecados e sofreu a morte dos pecadores, the grave could not hold him o túmulo não pôde contê-lo, because he was innocent. porque ele era inocente He did nothing wrong. e não fez nada de errado. And so he burst forth from the grave, Então ele é ressurreto do túmulo, declaring victory over sin, death, and hell. declarando então vitória sobre o pecado, o inferno e a morte. It's for these reasons that we can trust God in the midst of a hostile, persecuting culture. Por estas razões que nós podemos confiar em Deus em meio a uma cultura hostil, uma cultura que nos persegue. This is why fear
and anxiety and worry should not reign in our hearts, no matter what our circumstances. Não importa as nossas circunstâncias, é por essas razões que o medo, a ansiedade, o temor não devem reinar em nosso coração. This is why we should set apart Christ as holy in our hearts. É por isso que devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. This is what motivates us to gently and respectfully respond to those who have questions for us about our faith. É por isso que nós devemos responder de uma maneira gentil, de uma maneira respeitosa, àqueles que nos perguntam, pedem razão da nossa fé. This is why we can keep a good conscience when we are being slandered. É por isso que então nós temos uma boa consciência enquanto somos perseguidos. This is why we can live with abounding hope. É por isso então que nós podemos viver com uma esperança que extrapola, abundante, And joy unspeakable. e com uma alegria indizível. Because Christ suffered once for sins. Isto é porque Cristo sofreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. And through faith in Him, E através da fé nele, we are forgiven of all of our sins. somos perdoados de todos os nossos pecados. We are robed in the very righteousness of Christ. Somos então envolvidos na pura justiça de Cristo. We are declared justified. Declarados então justificados. And we are promised an eternal inheritance in glory forever and ever and ever. E somos então prometidos uma glória eterna e indizível que dura para sempre, que dura para sempre e para sempre. An inheritance that Peter teaches us is imperishable, undefiled, unfading, and kept in heaven for us. Uma herança que Pedro diz que é imarcessível, eterna e que está guardada, reservada, entesourada nos céus para nós. Nothing can take that from you. Nada pode tirar isto de você. Not persecution, Nem a perseguição, not cancer, nem o câncer, not problems in your family, nem os problemas familiares, not difficulties at work, nem as dificuldades no trabalho, not hardship among your friends. nem tempos difíceis com os amigos. Nothing can take that inheritance from you in this world. Nada pode tirar esta herança de você neste mundo. Nothing can separate us from the love of Christ. Neste mundo, nada pode nos separar do amor de Cristo. This was the reason for Peter's hope. Esta era a razão da esperança de Pedro. It's the reason for our hope as well. É também a razão da nossa esperança. And this is the hope we have the privilege of sharing with others. E é esta a esperança que nós somos privilegiados de compartilharmos com as outras pessoas. Our children, Nossos filhos, our friends, amigos, our extended family, os nossos parentes, one another here in the church, com uns aos outros aqui dentro da igreja, our neighbors, com os nossos vizinhos, the people of Vitoria, o povo de Vitória, Espírito Santo, o povo de todo o estado, Brazil, de todo o país and to the uttermost parts of the world. e dos lugares mais longínquos do mundo. And so may the love of Christ Então que o amor de Cristo and God's great mercy e a misericórdia, a grande misericórdia de Deus compel us nos incentive, nos anime to give an answer for the hope that is within us, a darmos uma razão, a darmos a razão da fé que há em nós, with gentleness, com gentileza, love, amor, humility, humildade, courage, coragem and respect. e respeito. Amen. Amém. Let us pray. Oremos. Our Father, we thank you for this word of truth. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra da verdade And we thank you for your gospel, e também agradecemos ao Senhor pelo teu evangelho, that while we were yet sinners, Christ died for us, que enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós, bearing your wrath and judgment suportando a tua ira e o teu julgamento, o teu juízo in our place. em nosso lugar. And what love has been shown to us. E que amor, ó Deus, tem sido mostrado a nós. And we pray that this love would compel us to set apart Christ as holy in our hearts.
Oramos para que este amor nos incentive a santificarmos a Cristo em nosso coração como Senhor, so that fear will not reign there, para que o medo não reine ali. and that we would give a defense of the hope that is within us. E daremos então uma resposta à fé, sobre a fé que há em nós. And as we do, E enquanto fazemos isto, we pray that many will come to Christ. oramos para que muitos venham a Cristo. In Jesus' name, No nome dele, amen. amém.